determinado tipo de programa é chamado Responda a Isso. Responda a isso! Puxa, eu sou gamado nisso, é o meu programa favorito. O Datafolha divulgou uma pesquisa de intenção de voto para a eleição presidencial com margem de erro de 2 pontos percentuais. O petista Lula lidera os 4 cenários pesquisados. A inclusão de nomes como Janones, Vera Lúcia e Péricles e a saída de Aldo Rebelo, Alessandro Vieira e Rodrigo Pacheco dos cenários testados anteriormente impedem a comparação direta desta pesquisa com o levantamento eleitoral realizado pelo Datafolha em dezembro de 2021. Naquela época, considerando os 2 cenários consultados, Lula oscilava entre 47% e 48% e Bolsonaro entre 21% e 22%. Vamos aos números do cenário em que o candidato do PSDB é o governador de São Paulo, João Dória. Lula aparece na frente com 43%. Com a margem de erro tem de 41% a 45%. Jair Bolsonaro do PL, 26%. Com a margem de erro de 24% a 28%. Com 8%, Sérgio Moro do Podemos tem de 6% a 10%. Ciro Gomes, do PDT, 6%, portanto, tem de 4 a 8. João Dória, do PSDB, 2%, com a margem de erro de 0 a 4. Com 2%, André Janones, do Avante, também tem de 0 a 4. Vera Lúcia, do PSTU, Simone Tebet, do MDB e Felipe Dávila, do Novo, tem 1% cada, de 0 a 3, com a margem de erro. Leonardo Péricles, do UP, foi citado, mas não alcançou 1%. Tem de 0 a 2. 6% disseram que votariam em branco, anulariam ou não votariam em nenhum desses candidatos. 2% não sabem. Agora o cenário em que o candidato tucano é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Lula tem 43%, com a margem de erro 41% a 45%. Jair Bolsonaro, 26%, com a margem de erro de 24% a 28%. Sérgio Moro, 8%. De 6 a 10, com a margem de erro. Ciro Gomes, com 7%, tem de 5 a 9. André Janones, 3%, portanto, de 1 a 5. Vera Lúcia, Eduardo Leite, do PSDB, e Simone Tebet têm 1% cada, com a margem de erro de 0 a 3. Felipe Dávila e Leonardo Péricles não alcançaram 1%, têm de 0 a 2. 7% disseram que votariam em branco, anulariam ou não votariam em nenhum desses candidatos. 3% não sabem. Agora o cenário em que João Dória é o candidato tucano e Simone Tebet, do MDB, não concorre. Lula tem 44%, com a margem de erro 42 a 46. Jair Bolsonaro, 26%, de 24 a 28. Sérgio Moro, 8%, de 6 a 10. Ciro Gomes, 7%, de 5 a 9 com a margem. André Janones, 3%, de 1 a 5. João Dória, 2%, tem de 0 a 4. Vera Lúcia e Felipe Dávila têm 1% cada, com a margem de erro de 0 a 3. Leonardo Péricles não alcança 1%, tem de 0 a 2. Votos em branco, nulos ou nenhum desses candidatos, 6%. 2% não sabem. Agora a simulação em que Simone Tebet é a candidata do MDB e o tucano João Dória não participa. Lula tem 43%, com a margem de erro 41 a 45. Jair Bolsonaro, 26%, com a margem de erro de 24 a 28. Sérgio Moro, 8%, na margem de 6 a 10. Ciro Gomes, com 8%, também tem de 6 a 10. André Janones, 3%, de 1 a 5. Vera Lúcia e Simone Tebet têm 1%, de 0 a 3, na margem de erro. Felipe Dávila e Leonardo Péricles não alcançam 1%, têm de 0 a 2. Votos em branco, nulos ou nenhum desses candidatos, 7%. 2% não sabem. O Datafolha pesquisou 7 cenários de segundo turno. Lula lidera, mas Bolsonaro diminuiu a diferença para o petista e para os outros adversários. Em julho, Lula aparecia com 58% das intenções de voto. Em setembro, 56%, em dezembro, 59%, agora 55%. Bolsonaro tinha 31% em julho e em setembro. Em dezembro, 30% e agora 34%.
Votos em branco, nulos ou nenhum eram 10%, 13% e 10% nas últimas pesquisas. Não sabem 1% nas 4 pesquisas seguintes. Agora o cenário de um segundo turno de Lula e Dória. Em julho, Lula tinha 56%, 55%, 60% e agora 57%. João Dória aparecia com 22%, 23%, 20% e agora 21%. Votos em branco, nulo ou nenhum, 20%, 22%, 19%, agora 20%. Não sabem 1% nas 4 sondagens recentes. O Instituto considerou também um segundo turno com Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Ciro tinha 50% em julho, em setembro 52%, em dezembro 53% e agora 46%. Bolsonaro 34%, 33%, 32%, agora 37%. Brancos, nulos ou nenhum 15% em julho e setembro, 14%, agora 16%. Não sabe 1% nas 4 últimas sondagens. Agora a simulação de um segundo turno de Bolsonaro contra Dória. Nas pesquisas de julho, setembro e dezembro, João Dória tinha 46%, agora 40%. Bolsonaro aparecia com 35%, 34% em setembro e dezembro, agora 39%. Brancos e nulos ou nenhum, 18%, 19% em setembro e dezembro, agora 20%. 1% não soube responder nas últimas sondagens. O Datafolha também pesquisou um segundo turno em que o ex-presidente Lula enfrenta Ciro Gomes. Em setembro, Lula tinha 51%. Em dezembro, 56%. Agora, 54%. Ciro tinha 29%, 26%. Agora, 28%. Brancos, nulos ou nenhum, 19%, 16%, 17%. Não soube responder 1% em todas as pesquisas. O Instituto simulou mais uma vez um segundo turno de Bolsonaro e Sérgio Moro. Em dezembro, Sérgio Moro tinha 48%, agora 42%. Jair Bolsonaro, 30%, agora 34%. Brancos, nulos ou nenhum dos dois eram 21%, agora 22%. Não sabe 1% nas duas. O Datafolha pesquisou novamente um segundo turno em que o ex-presidente Lula enfrenta Sérgio Moro. Em dezembro, Lula tinha 57%, agora 54%. Sérgio Moro aparecia com 31%, agora 32%. Brancos, nulos ou nenhum, 12%, agora 13%. Não soube responder 1% nas duas. O Datafolha também divulgou uma nova sondagem sobre a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. A taxa de reprovação recuou de 53% para 46%. Em março do ano passado, 30% consideravam o governo Bolsonaro ótimo ou bom, 24% em maio e em julho, 22% em setembro e em dezembro, agora 25%. O governo era regular para 24%, depois 30%, 24% em 3 pesquisas, agora 28%. 44% consideravam o governo ruim ou péssimo em março passado. Depois, 45%, 51%. Em setembro e em dezembro, 53%. E agora, 40%. Senhoras e senhores, por motivos alheios à nossa vontade, o filme foi interrompido.